Olá, amigos do portal Amazonas 24 Horas. A nossa equipe se deslocou até o município de Rio Preto da Eva para entrevistar aqui o vice-prefeito do município, Neto do Baixo Rio, e a sua esposa, Nair Black, e vão falar sobre a polêmica envolvendo o nome deles no blog do Iel Levi. Vamos lá. Vice-prefeito, o que o senhor tem a falar a respeito dessa polêmica toda aí que foi gerada em torno do seu nome e da sua esposa? Em primeiro lugar, Moisés, eu gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer os fatos, né? Também agradecer a todos os seguidores do portal Amazônia 24 Horas. Dizer que, ultimamente, vem sendo vinculado em algumas redes sociais, através do portal do IEL, alguns fatos esses que são inverdades. Em primeiro lugar, ele publica dizendo que a minha esposa hoje, Nair Black, reina absoluto no município. Isso não existe, isso de fato nunca existiu. Ela está no município, sim, mora no município comigo. Nosso relacionamento, nossa relação é extremamente pessoal, eu e ela. Ela não faz parte e não tem nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal do município, nem como funcionária, nem como prestadora de serviço. Isso nós iremos provar, já estamos com todas as certidões da Prefeitura Municipal, provando e comprovando que a senhora Nair Black não tem nenhuma empresa cadastrada na Prefeitura, não tem nenhuma empresa prestando serviço de obras, principalmente emergenciais, que ele cita bem claramente no blog. Até porque nós não declaramos emergência em obras. Então é mais uma inverdade disso. Nós declaramos emergência nos ramais que está sendo tramitado em Brasília. Então, assim, de obras não existe emergencial e não existe nenhuma empresa com nome da senhora Nair Black. Portanto, ela visita as obras ao meu lado, como segunda-dama, é um direito que ela tem, até porque a população riopretense adora a Nair Black. A Nair hoje faz um trabalho social muito bonito no nosso município. A população pede por ela. Às vezes eu chego no local sozinho, as pessoas sempre perguntando, cadê a Nair, cadê a Nair? Então, assim, ela é muito querida pela população riopretense. Segundo o fato que ele cita, que todas as obras é a Nair que comanda. Como eu expliquei anteriormente, a Nair não tem nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal de Rio Preto. Esse cidadão já é a segunda vez que ele ataca o nosso prefeito Anderson Souza. Há 2 semanas atrás ele vinculou matéria, ele colocou matéria no blog dele, falando que o prefeito estava viajando, ostentando. O prefeito trabalha, é empresário, tem sua empresa em Manaus, ele não vive exclusivamente da prefeitura, ele tem o seu trabalho profissional como qualquer um outro, como eu tenho, como a Nair tem. E tem o seu direito de se divertir e curtir com a família, como qualquer um outro cidadão. Todas as viagens que ele fez e que ele faz e que vai fazer futuramente, é com dinheiro dele. O dinheiro do salário dele, ele tem um salário, ele é prefeito, ganha um salário. Ele pode gastar o seu salário da forma que ele se sentir melhor. E a que vocês atribuem esses ataques diretos, então? Como é que você explica essa situação toda? Moisés, primeiro, eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais de imprensa, só que eu acho que o jornalismo ele tem que ser com responsabilidade. Você não pode vincular ou colocar matérias que não tenha fundamento, que você não tenha como comprovar. Pois essa matéria aí, nossa assessoria jurídica já está tomando as devidas providências e tudo que foi vinculado ele vai ter que comprovar. Caso ele não comprove, ele vai responder judicialmente por isso, a justiça vai se encarregar. Outro fato que ele cita, que a Nair foi o pivô da cassação do governador, ou do ex-governador José Melo. A gente não sabe como é que vai ficar. Mas isso é um fato, que a justiça já está tomando as providências, se ela é culpada ou não, só cabe à justiça determinar. Isso aí não sou eu, não é você, nem qualquer jornalistazinho que vai divulgar isso sem comprovar, sem ter provas para citar o caso, para comprovar o caso. Caso você não comprove, volto a repetir, judicialmente você vai ter problemas.
Então, eu não sei de onde vêm esses ataques, por que e a mando de quem, mas, claro, isso aí a gente vai tentar descobrir, porque toda ação tem uma reação. Vocês podem ter certeza que isso aí não vai ficar impune. Nós estamos tomando já as devidas providências cabíveis e necessárias. Claro, vamos fazer isso judicialmente, mas não vai ficar impune. Pode ter certeza disso, Moisés. Agora nós vamos... só uma outra pergunta. Vocês foram procurados em algum momento pelo jornalista para esclarecer essa situação antes do fechamento da matéria ou após o fechamento? Assim como ele falou que foi procurado todo mundo, foi esclarecido, foi aberto espaço para vocês? Em nenhum momento, Moisés. Os nossos telefones, o meu gabinete fica aberto das 8 da manhã até 17 horas da tarde. Meus telefones pessoais, os telefones do gabinete, todos eles ficam abertos. Nós atendemos ao público de segunda a sexta-feira, até final de semana. Tem dias que nós atendemos aqui na prefeitura. Em nenhum momento fomos procurados pelo blog desse cidadão que se diz, desse cidadão chamado Iel. Não fomos procurados. E, claro, se eu fosse procurado, eu atenderia na maior boa vontade e daria esclarecimentos, todo e qualquer esclarecimento que ele necessitasse. Então, nós não fomos procurados, é mais uma inverdade que ele publicou. Certo. Pessoal, vamos conversar agora aqui com a Anaí, para ver qual é a opinião que ela tem a respeito dessa polêmica toda aí, qual é a versão dela para esses fatos. Aí, fica à vontade. Bom dia a todos, eu até agradeço a presença de vocês aqui para a gente poder realmente ter um meio que possa expressar a verdade. Eu, particularmente, não entendo muito a forma que esse cidadão Iel Levi me ataca. Há muitos, inclusive uma vez, eu estava viajando com autorização judicial e uma pessoa próxima a ele, que inclusive tem participação, é colunista lá, me ligou, me desejando Feliz Natal e perguntando onde eu estava. E eu casualmente disse onde eu estava e no outro dia eles vincularam que eu estava na Capadócia e criando inverdades. E eu sei exatamente a pessoa que fez isso e a pessoa que procura realmente denegrir minha imagem. Agora eu não sei os motivos, eu não sei por que querem fazer essa caça às bruxas e me criarem e me deixarem numa situação delicada no município ou em qualquer lugar que eu vá. Ele já vem me perseguindo há muito tempo e agora ele resolveu entrar na minha vida pessoal. Antes eu não me manifestava porque eram questões políticas, então eu achava que a justiça, como eu confio muito nela, e a gente tem processos tramitando para provar realmente a inocência do que ocorreu, e o tempo fosse resolver as coisas. Mas agora, com a minha questão da minha vida pessoal, eu não pensei que ele fosse tão leviano ao ponto de me expor dessa maneira. Então, em questões políticas, eu deixei que a própria justiça e o tempo resolvesse. Mas agora a gente vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que ele e qualquer outra pessoa que se ache no direito de fazer uso indevido da forma liberdade de imprensa para prejudicar pessoas possam ser penalizadas. Ele tem problemas sérios na justiça também, é uma pessoa que tem uma personalidade muito delicada, só que isso não dá o direito de ele acordar e escolher uma pessoa para linchar. Ele já vem falando, e eu gostaria de esclarecer a ele, como a todo que não me conhece e sabe da verdade, que quando ele escrevesse, ele pelo menos buscasse a verdade antes de publicar. Que ele checasse, né? Porque você tem que checar, em princípio, a fonte e a legalidade da ação que você vai colocar, porque o impacto positivo ou negativo, e ele vem fazendo de uma forma negativa e isso está prejudicando. Ele não pode prejudicar a administração se ele tem problemas pessoais com o nosso prefeito, que eu deixo de público aqui, que não é segredo para ninguém, que a gente se conhece há mais de 25 anos, e ele é meu amigo pessoal, e ele é tão meu amigo e me respeita, que eu fui recebida no município como uma cidadã comum. E os munícipes me receberam de braços abertos. Teve a situação, porque a gente, felizmente, não manda no coração, de eu ter conhecido o neto, ter me apaixonado e a gente ter ficado casados, já estamos casados, né, e vivendo juntos, mas isso não dá o direito de outras pessoas se meterem, porque a nossa vida pessoal ela só diz respeito a nós e a quem possa interessar no município. Eu realmente sou convidada para participar de algumas ações na comunidade, vou como segunda-dama, sou muito respeitada e solicitada pelos munícipes e atendo da melhor maneira que é possível, de uma forma discreta, porque eu realmente não tenho e não gosto muito de aparecer. Agora, infelizmente, colocando nessa situação, a gente não podia ficar calado. Nós sabemos que, há pouco tempo atrás, em 2015, você foi arrolada num processo, né, que culminou na cassação do governador José Mello.
Você atribuiria essa tentativa dele de te ligar à administração? É claro que isso ainda está, como você falou, está tramitando, né? A Justiça ainda vai finalizar essa situação toda, só para ir daí, então, você ser declarado culpada ou inocente, né? Você acredita que ele estaria usando isso para tentar tumultuar ou manipular a opinião pública com relação a essa situação, na tentativa de prejudicar o prefeito? Acredito, sim. Eu gostaria de, já que tenho mais essa oportunidade, de aclarar aos telespectadores, aos internautas, aos ouvintes de um modo geral, que não houve crime, né? A Polícia Federal, inclusive eu já fiz uma coletiva de imprensa, já expus os fatos, o que ocorreu eu realmente até hoje pouco entendo. Eu nem deveria estar aqui porque eu não tinha mais residência, domicílio, meu domicílio fiscal, e de toda e qualquer forma já era fora do Brasil, eu já trabalhava. Agora, uma coisa que eu não entendo é porque que omitiram que realmente o melhor sistema de segurança que a FIFA fez até hoje no mundo foi esse que foi instalado aqui no Amazonas, e que ninguém colocou que há 4 anos, antes da Copa, a minha empresa já tinha sido contactada pela FIFA para desenvolver o sistema de monitoramento em tempo real. Porque esse projeto foi colocado por nós, apresentados através da FIFA junto ao governo brasileiro, que aprovou e começou a fazer as instalações do Centro de Comando e Controle nas capitais, das quais a FIFA iria ter como cidade-sede. Agora, o que eu não entendo é a omissão de terem colocado o fato de que quem criou esse sistema fui eu, quem instalou esse sistema fui eu, e a única cidade na qual eu fui contratada e que acompanhei e que deu um resultado positivo, tanto para o governo local quanto para a FIFA, que inclusive ela colocou como capa de revista. E eu só não saí nessa matéria como capa, na capa, provando o que eu tinha feito, porque eu realmente preferia ficar em off. Então, era um projeto que eu já vinha trabalhando desde 2010, e, a partir disso, implantamos na Copa das Confederações 2013. Foi um sucesso a minha participação junto com a minha empresa, junto à FIFA e ao COL, né, que é o Comitê Local, que era o organizador. E, casualmente, a gente veio para Manaus por conta de que ser a única cidade que estava com problemas sérios e que teriam delegações que não teriam condições, porque vocês vão de recordar que 4 delegações não tinham interesse, estavam manifestando de público, e principalmente a Inglaterra, que ela não teria interesse por conta da falta de segurança que o Amazonas apresentava naquele momento. Os relatórios e os índices de criminalidade eram altíssimos, eles não se sentiam seguros sequer de vir jogar aqui. E, através do nosso trabalho, foi comprovado que Manaus, sim, o Amazonas, sim, é uma cidade que tem capacidade de receber, como tem qualidade técnica para fazer qualquer tipo de monitoramento ou qualquer tipo de segurança devido. Fizemos e ninguém quer reconhecer isso. Eu não entendo. Nós recebemos um dinheiro que é 10% do valor do contrato. Teve um processo licitatório, passamos por todos os trâmites, apresentamos todas as certidões, não foi contrato em caráter emergencial. O que ocorre politicamente no estado do Amazonas, eu particularmente não entendo. Nasci no Amazonas, nasci em Manaus, né, tenho muito orgulho disso e sei a forma que o Amazônia ainda tem de tratar. Nós não gostamos de exposição, nós não gostamos de escândalo negativo, de escândalo de um modo geral já é negativo, mas eu realmente não entendo a quem possa interessar tanto perseguição. E por quê? Eu não faço parte de nenhum grupo político, nem aqui, nem anteriormente. Não fui coordenadora de campanha de governador nenhum. Agora, eu não entendo o motivo de tanta perseguição. Agora, que ele quer vincular, sim, ele quer criar factoides para que ele seja o ícone e a pessoa que tem um furo de reportagem. Desculpa, Iel, mas você pouco entende de jornalismo, né? Certo. Então, como foi arrolado no processo e colocado, não é verdade que a sua empresa não prestou esse serviço. Esse serviço foi prestado durante a Copa pelo governo do Estado, então você recebeu por um serviço que foi prestado. O serviço foi prestado em 30 dias e o que eles questionam, inclusive o próprio governo fez uma auditoria, porque o governo não sabia das contratações que eram feitas através do COL. Só teve como é que a gente fala, um contratempo, porque no segundo retorno que a nossa empresa veio, nós havíamos falado com o então representante do COL, que era o coordenador da Copa do Mundo, que se chamava Miguel Capobiango. Nós tivemos em reunião com ele, definindo a estratégia de segurança, porque a Arena Amazonas ela estava com prazo muito extrapolado para a entrega. Então, só poderia ser feito qualquer tipo de monitoramento ou qualquer tipo de contratação para a segurança da Copa do Mundo após
a entrega da arena. Então, nós viemos em dezembro, 6 meses antes, e o próprio Miguel Capobianco marcou que voltássemos 1 mês após a entrega da arena. Foi o que aconteceu. O que ocorreu é que, quando nós voltamos para verificar a possibilidade de contratação, até porque, dentro da matriz de responsabilidade que o Ministério da Justiça fez para a contratação, a única empresa credenciada para esse monitoramento era nossa, porque já havíamos passado por todos os padrões exigidos pela FIFA. Então, nós trabalhamos diretamente dentro do comitê organizador, diretamente com o então presidente Blatter, o presidente da Copa do Mundo, que chama-se Nicolás Leos, que era o presidente da Conmebol, e nós tratávamos direto isso com a Confederação Sul-Americana de Futebol e com a Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. Então, a partir daí, nós viemos. Quando chegamos aqui para o processo de contratação, já tinha uma nova pessoa no cargo, que era o senhor Evandro Melo, casualmente irmão do governador, que eu pouco sabia. Mas esse processo, né, de estudo, de projeto todo, começou ainda no governo do então senador Eduardo Braga hoje. Começou nesse período. O coordenador da Copa, geral da Copa, Miguel Capobianco, tinha ciência Tinha ciência. Inclusive, nós tivemos 2 vezes audiência oficial com ele, no dia 19 de dezembro de 2013. O teu projeto passou pelas aprovações do comitê organizador da Copa? Passou pelo comitê organizador, inclusive a última seleção que foi testada, que foi na Copa das Confederações, foi um amistoso que teve entre o Brasil e Chile. E nós trabalhamos diretamente como... Eu fui, nesse ano, designada como a minha empresa, como chefe de segurança da seleção chilena. Então, nós trouxemos todos os equipamentos, apresentamos, foi no Mineirão, em Belo Horizonte, ficamos acompanhando a delegação chilena, descemos, viemos com ele, desembarcamos no Brasil e desenvolvemos esse trabalho com eles, porque a Federação Chilena seria a última, dentro da Confederação Sul-Americana de Futebol, a apresentar ao teste final de que a empresa... Qual era a estrutura que a tua empresa oferecia para o comitê organizador da Copa? Nós oferecemos toda a logística e todo o monitoramento em tempo real, que incluía de helicópteros a carros blindados, incluía todo o sistema de câmeras. A cidade que não tivesse câmeras do CIOPS ou não tivesse câmeras específicas, a gente fazia móvel para poder ter nos pontos cegos da cidade um tipo de transmissão em tempo real que não, independente de ter sistema de internet ou não, a gente fazia transmissão via satélite de dados para a gente poder realmente fazer o acompanhamento específico das delegações. Então, era um sistema caro e o pagamento que foi efetuado pelo governo justifica, então. Na realidade, o pagamento foi muito aquém do que foi pactuado. Nós fizemos uma proposta do valor de R$10 milhões. O governo do Estado não tinha condições de fazer esse pagamento, porque o COB estava sem recurso. Acabou baixando para 3 milhões, por quê? Porque eles tiraram os blindados, eles tiraram todo o portfólio de produtos e serviços que nós oferecemos, eles reduziram, acabando ficando com uma quantia de R$1 milhão, porque a Secretaria de Segurança estava sem orçamento para poder fazer a contratação direta. E foi por isso que nos pagaram R$1 milhão redondo, mas com a possibilidade de, numa outra situação, a gente implantar o sistema, mas não deixar o sistema funcionando. Ia ser só por um período de 30 dias. Eles acabaram comprando o serviço do monitoramento. Naí, em algum momento, nesse processo de cassação do governador Zé Melo, você foi ouvida pelo Ministério Público? Você teve oportunidade de colocar a tua posição, dar as tuas explicações, o amplo direito de defesa? Não, em nenhum momento. Inclusive, me causou estranheza que eu fiquei sabendo pela televisão que eu tinha faltado algumas audiências em fevereiro de 2015, bem antes ter sido noticiado pelo Fantástico. Eu me dirigi até o TRE, porque eu vi pela televisão que ia ser feito um julgamento. Eu fui até o TRE, que ficava lá no Newton Lins. Chegando lá, só foi escutado os 2 delegados que participaram da operação, e, quando chegou na minha vez, o juiz disse que eu não precisava e me dispensou. Me deu uma cartinha de comparecimento. Eu não entendi, porque como pode me acusarem de um crime e não terem provas contra mim e não escutar a pessoa que supostamente cometeu o crime? Eu não entendi e não entendo até hoje, porque eu nunca fui chamada e nunca fui escutada, nunca em nenhum lugar. Já tentei, através da coletiva de imprensa, provar e desafiar que a Polícia Federal mostrasse a fita que ela tem, porque a abordagem do qual eles citam que eu fui pega em flagrante, eu estava dentro do banheiro, com uma pessoa em oração. E eu quero só a fita que comprova a verdade dos fatos. Por que essa fita não aparece?
Por que não aparece isso? Por que não dizem realmente que era uma oração? Eu não tinha nada na minha bolsa além da maquiagem, do meu passaporte, R$14 mil, dos quais 7.400 desapareceram entre a minha bolsa e a colocação lá, que inclusive eu fiz uma pequena contestação lá na polícia na hora, porque eu entrei com um dinheiro que já tinha sido noticiado no blog anteriormente, que eram R$14 mil. A moça que supostamente estava comigo foi pega próxima a um shopping, em outro local. Eu nunca vi flagrante montado, mas esse foi. Então, eu não conhecia a senhora Karine, conheci lá na Polícia Federal, e dizendo que ela tinha dinheiro. Ela era vereadora, tinha recebido o salário dela, comprovou lá, eu sei disso porque na hora do processo da iniciatura do inquérito, eles acabaram pedindo comprovações. As minhas notas eram de R$100, eu comprovei a origem do meu dinheiro. Por que eles têm nota da minha empresa? Por que eles têm que eu trabalhei na Copa do Mundo? Porque eu precisei justificar de onde eu tinha sacado R$14 mil, com cópias de cheque, que a própria Polícia Federal me pediu para eu comprovar que não houve crime. O que me causou estranheza é que, depois que eu comprovei a origem do meu dinheiro, eles, depois de 10 horas dentro da Polícia Federal, eles lavraram o ato de flagrante com uma pessoa que eu nunca vi, que eu nunca tive. Levanto essa lebre, as minhas notas eram de R$50, as notas dela eram de... Desculpa, as minhas eram de R$100, as notas dela eram de R$50. Eu nunca vi a pessoa na minha vida, porque uma agente federal disse que achou suspeito a entrada, tanto que todo mundo sabia que no local do culto, lá, era o banheiro. E ela me perguntou, a própria gente me perguntou, por que as pessoas estão entrando aí? Porque eu disse, é o banheiro, você quer usar? É o banheiro feminino, o masculino é do outro lado. E eu estava tomando alguns medicamentos e eu estava a todo momento indo no banheiro. Por isso que eles dizem que eu entrava e saía a todo momento. Agora, eu falei isso para a polícia inúmeras vezes, foi comprovado. Agora, eu quero deixar de claro aqui, 2 horas da tarde do dia dessa suposto flagrante, o delegado, o senhor Pessoa, recebeu uma ligação da presidente do TRE, isso ele alegou, dizendo em viva voz, e ela disse que ia ter crime sim. Senhora Socorro Guedes. Foi o que ele fez na minha frente, e a partir daí começou a ter crime. Então, eu já questionei isso várias vezes, ninguém me responde, inclusive eu já falei na Polícia Federal, já falei para vários agentes. Quando me prenderam, que eu fui presa, dentro de uma... na vigência de uma autorização judicial, eles me prenderam dentro da vigência, então eu tinha direito de ir e vir, concedidos pela Justiça. Me prenderam sem mandato, não tinha documento nenhum, e disseram que queriam fazer alguns esclarecimentos. Me mantiveram lá por 3 dias, porque era final de semana. Na segunda-feira, o delegado veio me atender muito gentilmente, todos me trataram muito bem, foram muito corteses comigo, até porque eu nada o fiz, mas eu questionei sobre isso e ninguém soube me responder. Me fizeram perguntas que até hoje eu não consegui a cópia, e eu só pergunto, cadê a fita que comprova que eu estava dentro de um banheiro, porque a operação foi filmada. Houve muito estresse, houve muita agressão verbal, e a própria Polícia Federal sabe que essa operação foi fracassada e que ela não foi configurada a crime. Mas eles não sabem o que fazer, e agora estamos num problema. Você estava ali na qualidade de eleitora? Não, eu estava ali na qualidade de fiel, porque era reunião com os pastores, eu ia embarcar, meio-dia eu ia para o aeroporto, que eu ia pegar um voo de volta para minha casa, né, eu já estava indo de volta para casa. Nessa época você não morava no Brasil? Não, eu morava em Bruxelas, Zurique e Bruxelas, porque eu trabalhava com eles fora, eu não vivia aqui, eu vim só para prestar um serviço. Ficava em hotel, prestei o serviço, inclusive eu prestei o serviço em julho, quando terminou o serviço em julho, em agosto, no dia 5, nós fomos embora, e depois só voltamos para trabalhar a questão do pagamento, que demorou 3 meses para pagarem a gente. Não foi imediato, teve todo um processo de pagamento, que inclusive nos causou estranheza. Porque... então nessa situação você ainda não tinha recebido do governo, porque eles alegam que o dinheiro que estava sendo distribuído ali era fruto do pagamento que o governo tinha feito no valor de R$1 milhão para você. Não, ainda não tinha recebido. A questão é que lá no dia desse flagrante, 24 de outubro, né? Eu recebi o dinheiro dia 19 de setembro. Mas nós não recebemos, como eles alegam, que a gente recebeu antes de ser efetuado o serviço. Outro questionamento no voto do ministro, né, que foi o voto decisivo para a cassação do governador José Mello, ele argumentou que o Ministério Público disse que a sua empresa tinha emitido uma nota só. A tua empresa emitiu só uma nota durante todo o decorrer de atividade dela?
Não, a gente emitiu algumas outras notas. Agora, fora do Brasil, a gente emitia a nota avulsa. Quando nós prestamos serviço para a Federação Chilena de Futebol na Copa das Confederações, por recebermos no Chile e moeda estrangeira, não computamos isso na contabilidade da empresa com o CNPJ no Brasil. Mas a gente já vinha fazendo outros tipos de serviço e outras parcerias desde 2010, quando a empresa foi criada. Que eu gostaria de aclarar que ela não é uma ONG. Eu acho ignorância do Iel Levy me chamar de ONGeira. Eu nunca fui presidente de ONG. Eu era presidente de uma empresa privada que, por conta do estatuto da FIFA, que diz para que se você possa ser duas modalidades para ser contratada na FIFA, ou você entra como sponsors, que é uma empresa privada que você patrocina o direito para participar dos eventos como patrocinador, ou você entra como associado. E para ser associado, o seu estatuto tem que estar igual ao estatuto da Federação Internacional de Futebol. Aí eu transformei ela de empresa privada na Associação de Segurança e Defesa, para que nós pudéssemos criar uma agência que pudesse prestar o serviço dentro dos moldes do que a FIFA exigia. Então, tudo que nós fizemos foi para atender uma exigência internacional por um evento único no Brasil e que nenhuma empresa até então sabia como se conduzia aqui dentro do processo. Então, a relação sua com o governador José Mello, ou com membros da família dele, ou com o governo do estado do Amazonas, na gestão dele, é nenhuma? Nenhuma. Tanto prova que, quando perguntaram a ele por televisão se ele sabia da contratação, ele não sabia, porque a contratação foi feita através do COL, a indicação foi feita através do COL. Só que a responsabilidade de pagamento por o COL não ter caixa para pagar, e o então coordenador do COL, o senhor Evandro Mello, foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, porque a matriz de responsabilidade que foi publicada pelo Ministério da Justiça em 30 de agosto de 2012 dizia que, no artigo 9, dentro da inexigibilidade, que uma empresa ou agência só poderia ser contratada se o projeto dela tivesse sido aprovado pela FIFA. E a única empresa no Brasil credenciada e que teve um projeto aprovado pela FIFA tinha sido a Agência Nacional de Segurança e Defesa. Então, a gente vinha seguindo todo o padrão e todo o procedimento do que a FIFA nos exigia, até porque o cliente final era a FIFA. A responsabilidade de pagamento se deu pelo governo do Estado, mas em nenhum momento eu tive o tráfico de influência ou acesso. Eu vim como profissional. Eu cheguei no momento certo, na hora em que o Estado precisava realmente responder a todo aquele anseio que as delegações, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, vinham questionando, que foi amplamente divulgado na mídia nacional, a falta de confiança que as delegações estrangeiras tinham de vir para Manaus por não ter segurança pública adequada. E você pretende tomar alguma medida agora, já com a conclusão desse processo aí, no sentido de reverter essa decisão, ou você teme sofrer alguma punição com relação a isso? Bom, eu não posso dizer temer, porque eu realmente confio verdadeiramente em Deus e na justiça. Eu acho que é lá de prevalecer. Quando a justiça souber a verdade, inclusive quando eu estive no Ministério Público na quarta-feira para ser inquirida sobre esses questionamentos, eu deixei claro que eu nunca cometi nenhum crime e gostaria realmente que a justiça prevalecesse. Agora, se vai haver uma manobra política, uma manobra jurídica, para que eu seja punida, ou que esse senhor seja cassado, o senhor governador seja cassado por uma fraude, por uma mentira, eu só tenho a dizer que eu vou tomar medidas judiciais cabíveis, independente do que ocorra, porque eu já fui realmente ameaçada de morte, já várias coisas aconteceram, mas eu não temo, porque eu tenho cópias de tudo que eu fiz e de todo o processo que eu venho passando, e tem outras pessoas que têm acesso. Então, caso ocorra alguma coisa com a minha vida, que eu já deixo de público, vai acontecer que uma hora a justiça vai prevalecer, porque tem outras instâncias que vão entender. Quando o ministro Napoleão proferiu o primeiro voto dele como relator, ele deixou claro exatamente, dentro do processo, aquilo que vinha falha, porque em nenhum momento foi escutado. Aonde está a materialidade do crime? Aonde está quem comprou, quem vendeu e a prova do crime? Não existe, porque não ocorreu crime. Por que a Polícia Federal se baseou por uma suposta uma suposta interpretação de uma agente porque viu uma pessoa com uma roupa e achou que não era adequado? Ela não pode ver. Foi por conta de supostas avaliações que o Jean Charles de Menezes foi assassinado, que eu, inclusive, conversei em 2012, quando fui trabalhar para fazer testes do nosso sistema no Reino Unido, eu conversei com o próprio coordenador da operação, que disse que foi um equívoco de uma agente que viu uma pessoa de jaqueta preta. Então, morreu uma pessoa inocente por uma cor de uma roupa.
E essa agente do Brasil fez exatamente a mesma coisa. Ela achou que a vereadora não estava adequada para ser cristã. Agora eu pergunto, quem é ela para julgar a roupa para saber se a pessoa é cristã ou não? Tem que acabar com isso. Foi colocado uma vereadora, uma parlamentar, pega na rua, ela foi pega num shopping, sabe, fora da área de abrangência do local, e vem tentarem montar um crime. Por favor, sejam mais inteligentes. Vocês destruíram famílias, destruíram pessoas. Eu fui impedida de sair, de voltar para minha casa. Eu tenho família, filhos pequenos, eu não pude voltar. Eu não pude sequer sair daqui e comprovar realmente a minha inocência. E todo e qualquer momento, e foi a primeira vez na vida que eu vi um julgamento chegar a atos conclusivos sem chamar quem de direito. Se eu sou pivô, como me alegam, como me acusam, por que esse pivô não vai ser escutado? Então, eu gostaria de realmente pedir um apelo à imprensa, à população amazonense de modo geral, para que a gente possa... Eu só quero falar a verdade, eu não tenho partido político, eu não quero defender, eu só acho que a população já elegeu um governante, sabe? Se tiver novas eleições, que seja eleita realmente aquilo que o povo precisa. Agora, eu não posso ser usada como massa de manobra para interesses escusos. De quem? Porque eu tenho um problema sério. Eu não sou amiga nem do grupo A, nem do grupo B. Eu virei pivô da derrota de um e da ascensão de outro, sem ter participação nisso. Então, o que eu posso fazer? Eu realmente preciso entender o processo. Agora, eu sei que tem instâncias maiores. Eu sei que a Amazonas, a amizade é diferente, que as pessoas fazem as coisas pelos amigos, só que isso tem que acabar. E o mundo mudou. E a partir de quando você pretende tomar essas medidas? Eu estava programada para fazer isso logo após que o meu SUSIR, que eu tenho mais de 2 meses com o TRE, terminasse, porque tanto prova que eu fiz um SUSIR por não ter cometido crime nenhum. Mas, em função dessa exposição midiática que esse blog leviano começou a nos expor e começou a entrar na minha vida pessoal, infelizmente, a gente vai ter que tomar medidas cabíveis e judiciais imediatamente. Já a partir de hoje, os advogados, tanto o meu quanto do Neto, e o corpo técnico da Prefeitura também tem que tomar, porque eles não podem vincular coisas e situações para criar factoides para favorecer candidato A ou candidato B. Ok, Nair. Portanto, vocês acompanharam aí a entrevista exclusiva com a Nair Blair, né, que foi citada aí pelos meios de comunicação como pivô da cassação do governador José Mello, colocando as suas alegações, a sua defesa e falando sobre o assunto. Continuem acessando o portal Amazonas 24 Horas no www.amazonas24horas.com e no Facebook, na fanpage do nosso portal Amazonas 24 Horas. Muito obrigado a todos.